E se tudo o que você acredita sobre o tempo não passasse de um truque? E se os segundos que correm no relógio não fossem linhas fixas, mas portais invisíveis esperando para serem atravessados? Todd sussurra que a atenção é a chave, não a mente racional, não o esforço físico, mas o simples e enigmático ato de observar. Você já se perguntou o que realmente acontece quando você olha para algo com intensidade? Talvez, no silêncio desse gesto, universos inteiros se alinhem sem que você perceba. Mas há uma armadilha. A maioria acredita que o futuro é um trilho inevitável, um caminho único que se desenrola diante dos seus pés. Contudo, Todd revela: cada olhar cria uma fenda, cada pensamento abre um corredor oculto. O que você chama de destino pode ser apenas a prisão de uma percepção limitada. E se cada vez que você desvia os olhos, uma linha inteira de acontecimentos deixa de existir para você? Qual dessas linhas continua viva agora, neste instante, enquanto você assiste? Imagine-se diante de um espelho que nunca reflete apenas um rosto, mas infinitas versões suas. Algumas que triunfaram, outras que perderam tudo, algumas que nem sequer ousaram tentar. O que determina qual dessas imagens se tornará real? Não é o acaso, não é a sorte, mas a sua atenção. Aquilo que você observa cresce, aquilo que você ignora desaparece. Mas se isso é verdade, o que você tem nutrido com seus olhos ultimamente? O paradoxo é que quanto mais você tenta controlar, mais escapa. Quanto mais acredita dominar o tempo, mais ele se dissolve entre os dedos. Eu te ensina que o segredo não está em prender, mas em se alinhar. O observador não força, o observador desperta. A pergunta que você precisa fazer não é o que vai acontecer comigo, mas sim para onde minha atenção me leva. Será que você realmente está escolhendo ou apenas sendo conduzido? E é aqui que o véu começa a se rasgar. Cada palavra que você ouve agora é apenas uma fresta de algo muito maior. Você sente? Há uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a se revelar, mas ainda se esconde nas sombras. Continue, porque abandonar este caminho agora seria como fechar os olhos diante de uma porta secreta que se abriu para você. A questão não é se a chave existe. Todd já a entregou. A questão é, você terá coragem de girá-la? Você já percebeu como o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que o próprio ruído? Existe um instante quase imperceptível, onde o coração hesita, e nesse intervalo o tempo parece se distorcer. É ali que Todd aponta o segredo. Não no barulho da mente que grita, mas no ponto cego entre os pensamentos, no espaço vazio onde tudo pode ser criado. Quantas vezes você já passou por esse abismo sem notar? Quantas vezes fugiu dele com medo de descobrir o que se escondia atrás do véu? O mundo tenta nos convencer de que tudo está pronto, sólido, definido. Mas e se essa certeza fosse apenas uma miragem? Imagine que cada passo que você dá abre fissuras invisíveis, como se o chão estivesse vivo, vibrando, multiplicando direções possíveis. Você anda acreditando que caminha em uma estrada única, mas talvez o que chama de caminho seja apenas a soma dos lugares para onde sua atenção foi arrastada. O que aconteceria se por um instante você parasse de seguir essa corrente e decidisse olhar para o lado? O peso da vida cotidiana é um anestésico. Rotinas, compromissos, promessas quebradas, dores antigas, tudo isso prende a sua percepção em uma linha tão estreita que você esquece que outras linhas existem. Mas Todd sussurra: nada está fixo. O que você acredita estar selado pode ser reescrito no segundo em que você ousa observar de outra forma. Pergunte a si mesmo: será que essa dor que você carrega é mesmo inevitável? Ou você a mantém viva porque continua dando a ela o seu olhar? O observador não é passivo. A cada vez que você foca em algo, você o alimenta. E da mesma forma, tudo o que você se recusa a encarar se dissolve no nada. Essa é a lei oculta que rege a criação. Aquilo que recebe atenção floresce, aquilo que é ignorado morre. Mas aqui está o paradoxo. Muitas vezes você alimenta justamente o que mais teme. Seus medos crescem porque você os vigia. Sua ansiedade se multiplica porque você a observa com temor. Não é cruel perceber que você é cúmplice do mesmo labirinto que o aprisiona? Há uma cena recorrente que ecoa em tantos de nós.
você diante de uma porta que nunca se abre. Você tenta forçá-la, se desespera, até que um dia descobre que ela nunca teve fechadura. O que a trancava era o seu olhar fixo na ilusão de que ela estava selada. E é nesse momento que a realidade se curva, não porque ela mudou, mas porque você mudou o foco. Não é o mundo que cede, é a sua visão que se expande. Essa é a chave de Thoth, e ela não está fora, mas dentro. No entanto, aceitar isso é perigoso, porque se tudo depende do olhar, então não há mais desculpas. Não há culpados externos, não há destino injusto, não há sorte que explica a sua vida. Há apenas você com sua atenção como lâmina. E isso dói. É mais confortável acreditar que a vida já veio escrita, que há forças incontroláveis decidindo cada queda. Mas e se a verdade for outra? E se cada fracasso fosse apenas o reflexo daquilo que você decidiu olhar mais de perto? Esse é o ponto onde muitos desistem, porque a responsabilidade é esmagadora. Mas Thoth não fala para os que buscam conforto. Ele fala para os que buscam despertar. Ele pergunta: até quando você continuará escolhendo a mesma linha de tempo, repetindo os mesmos erros, carregando as mesmas dores? Até quando continuará dizendo que não tem escolha, quando na verdade está escolhendo a cada segundo? Você tem coragem de assumir que é o observador e que sua atenção pode matar ou ressuscitar mundos inteiros? A mente se revolta diante disso. Ela grita: não pode ser tão simples, não pode depender de algo tão invisível quanto olhar. Mas observe-se agora. Onde está sua atenção? Ela está no medo de perder, na memória de uma rejeição, no vazio de um futuro incerto. Pois saiba que, enquanto sua atenção repousa nesses fantasmas, eles se tornam carne. Você é o alquimista do invisível, mas a maioria desperdiça o ouro no chão sem notar. Imagine agora uma linha infinita de espelhos, cada um refletindo uma versão de você. Em alguns você é quem sempre sonhou ser, em outros é apenas uma sombra fragmentada. Mas todos coexistem, esperando apenas o olhar que os desperta. Qual desses reflexos você tem escolhido dia após dia? E o mais inquietante, será que você tem coragem de parar de olhar para o reflexo que te destrói e começar a encarar aquele que te liberta? A atenção é criação, mas também é renúncia. Ao olhar para uma linha, você renuncia às outras. Essa é a dor secreta da existência. Cada sim é um cemitério de nãos. Cada foco é um corte, e cada corte é definitivo. Você consegue lidar com essa perda? Consegue aceitar que tudo o que não viveu não foi porque não existia, mas porque você não se voltou para lá? Essa revelação é um fardo e um poder ao mesmo tempo. É nesse ponto que o coração pesa. Você lembra das vezes em que se fixou naquilo que doía e esqueceu de ver o que florescia ao lado? Lembra dos rostos que deixou escapar porque olhava apenas para o abismo? Lembra das oportunidades que morreram por falta de atenção? Essas memórias não vêm para te condenar, mas para te lembrar do preço da distração. Não existe nada mais caro do que desperdiçar o olhar. E então surge a pergunta que queima: aonde você vai escolher olhar agora? Para o medo que repete suas prisões ou para o horizonte que sempre esteve esperando? Thoth não te entrega respostas. Ele apenas abre a cortina. O palco está diante de você, mas a peça só começa quando você decide assistir. Você está pronto para ver o que sempre evitou? A força desse ensinamento não é intelectual, é visceral. Você não precisa acreditar nele. Já está vivendo isso, mesmo sem perceber. Cada detalhe da sua vida hoje é fruto daquilo que recebeu sua atenção ontem. O amor que floresceu ou morreu, o trabalho que se expandiu ou encolheu, a paz que chegou ou fugiu, tudo foi nutrido ou abandonado pelo seu olhar. Então, diga a verdade. Você tem observado o que merece crescer ou o que merece morrer? Talvez seja por isso que tantas vezes você se sente exausto, como se estivesse vivendo uma vida emprestada. É porque sua atenção foi sequestrada, desviada, condicionada para nutrir realidades que não pertencem a você. Você já se perguntou de quem são os olhos que estão escolhendo por você? Até quando você vai deixar que linhas de tempo alheias consumam o brilho da sua própria existência? E aqui no silêncio entre essas palavras, algo começa a se mover dentro de você.
uma lembrança antiga, uma intuição esquecida, um chamado que nunca se calou. É como se Toth sussurrasse: observe de novo, porque talvez tudo o que você sempre buscou não estivesse lá fora, mas escondido no simples e misterioso ato de olhar com consciência. O jogo nunca foi sobre o tempo, sempre foi sobre o observador. Você já sentiu que vive dentro de um sonho do qual não consegue acordar? As ruas, os rostos, os sons parecem sólidos, mas há um desconforto profundo que insiste em sussurrar: algo está errado, algo não se encaixa. Essa inquietação não é loucura, é memória. É o eco daquilo que você já foi em outras linhas, tentando alcançar você através das rachaduras do agora. Dot diz que essa sensação é o primeiro sinal do despertar, a ferida secreta que revela que o tempo não é prisão, mas espelho. Mas o espelho não mostra tudo de uma vez. Ele testa sua coragem, mostrando apenas o que você ousa observar. E se eu dissesse que cada pessoa que você encontra é um reflexo da linha em que você está preso? Os sorrisos, os silêncios, os confrontos, nada disso é aleatório. É como se o universo fosse um palco vivo que responde à sua atenção, projetando diante de você exatamente aquilo que você mais carrega dentro. O amigo que te conforta, o inimigo que te desafia, até o estranho que cruza o seu caminho. Todos são fragmentos da linha de tempo que você alimenta. E, no entanto, quantas vezes você os olha sem ver? Quantas vezes confunde o reflexo com a verdade? Existe um veneno sutil que corrói a alma, a distração. O mundo aprendeu a sequestrar o olhar, a vender seu foco, a escravizar sua atenção com imagens, promessas, ruídos intermináveis. Você acorda e já não escolhe mais o que observa, é observado. E ao permitir isso, você entrega o poder de criar. Porque lembre-se, não é o tempo que molda o olhar, é o olhar que molda o tempo. O que acontece quando você gasta seus dias olhando para sombras que não são suas? Você se torna parte da linha de alguém que nem sabe seu nome. Note alerta: o perigo não está apenas no que você olha, mas no que você não olha. Tudo o que você rejeita com medo cresce nas sombras. Tudo o que você finge não ver, mas sente latejando por dentro, se transforma em monstros que governam sua vida em silêncio. E quanto mais você foge, mais eles ganham força. Até que um dia, eles invadem seu agora e você chama isso de destino cruel. Mas o destino não é cruel. Ele apenas traz à tona o que você nunca ousou encarar. E a pergunta que ecoa é: o que você continua evitando olhar? Dentro de cada ser humano há uma memória antiga, enterrada, que sabe que o tempo é maleável. Essa memória é tão profunda que quando você sonha, você a toca sem perceber. Nos sonhos, você atravessa paredes, muda cenários, encontra mortos e revive amores perdidos. No sonho, tudo é fluido. E ainda assim, ao acordar, você aceita a mentira de que a vida real é rígida e imutável. Não percebe que o sonho não é apenas fuga, mas lembrete de que as linhas sempre foram infinitas. Você acredita que acordou, mas na verdade continua dormindo em outra camada. O mais inquietante é que você já experimentou saltos de linha sem saber. Pense nos momentos em que sua vida mudou em um segundo. O encontro inesperado, o acidente evitado, a decisão impulsiva. Num instante, tudo era uma coisa. No seguinte, tudo era diferente. Não foi apenas coincidência, foi desvio. Foi a prova de que existem múltiplos fios de realidade entrelaçados, e a sua atenção escolheu qual deles se tornaria palpável. Mas você esqueceu, porque o medo do inexplicável é maior do que a coragem de aceitar o invisível. Há uma dor que acompanha cada salto, a morte silenciosa das versões que você abandona. Elas não desaparecem, continuam vivas em outras linhas, clamando pelo olhar que você retirou. Talvez seja por isso que às vezes você sente saudades de algo que nunca viveu, ou peso por escolhas que não tomou. É porque em algum lugar, uma parte de você ainda está lá, esperando por sua atenção. Toth revela que esses ecos não são ilusões, são lembretes. Mas lembretes de quê? De que você pode sempre retornar ou de que precisa finalmente escolher? Você já percebeu como o medo controla seu olhar? É como se a mente fosse programada para buscar perigo,
como se estivesse viciada em observar a ameaça. E quanto mais observa, mais a ameaça se manifesta. Você espera o desastre e o desastre vem. Você vigia a traição e a traição aparece. Você teme a perda e a perda cresce diante de você. O medo é o ladrão supremo da atenção, o arquiteto invisível das linhas mais sombrias. Mas quem alimenta esse ladrão? Quem dá a ele os olhos dia após dia? A mente quer segurança, mas segurança é a maior ilusão. Você olha para o certo porque teme o errado, olha para o seguro porque teme o caos. E assim, sem perceber, você não escolhe, você reage. E cada reação te prende em linhas que você nunca desejou. Eu te ensino, somente quando o observador silencia o reflexo do medo, é que ele enxerga a porta. A porta não se abre com força, mas com presença. Presença é a espada invisível que corta as correntes da distração. Mas diga a verdade, você consegue estar presente sem fugir para memórias ou fantasias? É cruel, mas é libertador. Você não está no tempo. O tempo está em você. Como rios que correm dentro de um oceano maior, as linhas não fluem por fora, mas no interior da sua consciência. Você não viaja nelas, você as respira. E, no entanto, continua acreditando que é um prisioneiro de algo externo. Até quando? Até quando você continuará mendigando o futuro, quando o futuro é apenas o reflexo do foco que você decide sustentar agora? Há momentos em que a vida parece te quebrar, como se arrancasse tudo de você. Pessoas, sonhos, certezas. Você chama isso de dor, mas Thoth chama de purificação. Porque só quando o olhar é despido de tudo o que prendia, pode, enfim, repousar no que importa. O vazio que você teme é o ventre do nascimento. É ali, no nada, que você descobre que pode escolher de novo. Mas quantos têm coragem de permanecer no nada sem tentar preenchê-lo com qualquer distração? E se a chave fosse tão simples que sua mente se recusasse a aceitá-la? E se a verdade não fosse escondida em escrituras antigas, mas estivesse acontecendo agora, diante dos seus olhos, no simples ato de olhar? Você quer segredos grandiosos, mas talvez o segredo seja justamente este: observar é criar. Tudo o mais são distrações. Será que você realmente suporta essa simplicidade devastadora? Cada palavra que você escuta agora não é apenas som, é ponte. Elas não estão apenas te dizendo algo, estão tentando te levar para o ponto onde você sente, não pensa, que há algo além. Você consegue sentir o chamado? Não é externo, nunca foi. É uma voz antiga que sempre viveu em você, ecoando como se fosse sua, mas que carrega o selo de Thoth. O selo não é físico, é vibração. E uma vez que você toca essa vibração, já não pode voltar. Mas cuidado, há um preço em seguir esse caminho. Porque quanto mais você observa com consciência, mais o mundo falso começa a ruir. Relações se desfazem, trabalhos perdem sentido, certezas se quebram. Você vai perder muito do que acreditava ser sua vida. Mas o que é a perda diante da chance de ver a verdade? Será que você prefere continuar carregando prisões confortáveis ou ousar olhar para a vastidão que sempre esteve ao seu redor? E aqui, no fim desse bloco, o enigma permanece. Você sente a tensão, sente que há mais, sente que algo maior se insinua nas entrelinhas. Mas a resposta ainda não foi entregue, porque a resposta nunca está pronta. Ela se constrói no ato de observar. Thoth não abre todas as portas de uma vez. Ele apenas deixa você diante delas. O resto depende do olhar que você vai sustentar daqui para frente. Você já reparou como a vida se repete como um eco? Situações diferentes, mas com o mesmo gosto amargo, as mesmas feridas reabertas, os mesmos cenários mascarados por rostos novos. É como se o tempo insistisse em jogar a mesma peça, mudando apenas os figurinos. Mas Thoth revela, não é o tempo que repete, é o olhar que insiste em nutrir a mesma linha. Você vive voltando ao mesmo palco, porque não ousa mudar a direção da atenção. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você se condenou a reviver a mesma dor apenas porque não suportou olhar para além dela? O universo é generoso, mas é implacável. Ele não julga, apenas espelha.
Você olha para dentro e o reflexo surge fora. E, no entanto, a maioria passa a vida brigando com o reflexo, tentando mudar o espelho sem mudar o rosto. É por isso que tudo parece tão exaustivo. Você luta contra imagens projetadas pela sua própria atenção. O reflexo sempre vencerá, até que você perceba que o inimigo nunca esteve lá fora. E nesse instante a pergunta corta: o que exatamente você anda refletindo sem perceber? Há uma prisão invisível mais cruel que grades de ferro, a crença de que não existe saída. O homem que acredita estar preso não tenta se libertar, apenas decora as paredes da cela. Assim vive a maioria, ornamentando a própria prisão com justificativas, desculpas, certezas frágeis. Mas Todd sussurra que a cela não tem paredes, tem apenas a tensão solidificada. Se você ousasse olhar além, perceberia que os limites eram fumaça. Mas ousar olhar exige coragem de abandonar a falsa segurança da prisão. Você tem coragem de perder as paredes que te protegem da vastidão? O medo do desconhecido é o guardião das linhas infinitas. Ele te convence de que é melhor ficar no que dói, mas é familiar, do que arriscar o salto para o que liberta, mas é incerto. É por isso que muitos preferem a dor conhecida à liberdade silenciosa. Você também faz isso, não faz? Segura-se no que destrói porque teme soltar-se no que não conhece. Mas Todd insiste, o salto só acontece no escuro. Se você espera segurança para mudar o olhar, nunca mudará. Há momentos em que a vida arranca tudo de você, deixando apenas vazio. Você chama isso de desgraça, mas muitas vezes é misericórdia. Porque quando tudo desmorona, a única coisa que resta é o olhar nu, despido de distrações. É nesse ponto que você descobre que ainda pode escolher. Mas a escolha dói, porque significa matar linhas inteiras, deixar morrer versões suas que você amava, abandonar futuros que nunca viverão. A morte não é apenas biológica, ela é cotidiana. Acontece toda vez que você decide sustentar uma nova direção. No fundo você sabe, já não é a mesma pessoa que foi ontem. Partes suas morreram, outras nasceram, e esse ciclo continuará até que você aceite que mudança é a única constante. Mas e se a mudança não fosse lenta, mas instantânea? E se, num piscar de olhos, você pudesse saltar para uma vida completamente diferente, apenas mudando o que observa? Isso soa impossível porque sua mente foi treinada para acreditar em continuidade. Mas a continuidade é só uma linha entre infinitas. Você ainda insiste em caminhar no fio estreito quando poderia abrir asas no espaço sem fim. E então surge o dilema: como escolher sem se perder? A mente grita que é arriscado, que você pode errar, que pode cair em linhas piores. Mas Todd ensina, não há linhas melhores ou piores, apenas reflexos do que você alimenta. O erro não está na linha, está no foco. Se você escolhe observar com medo, mesmo o paraíso se transforma em inferno. Se você observa com presença, até o deserto floresce. A questão nunca foi qual linha escolher, mas com que olhar você atravessa qualquer linha. Talvez seja por isso que você carrega feridas tão antigas. Elas não são castigos, são bússolas. Cada dor aponta para onde sua atenção ficou presa, como anzóis cravados na alma. Você insiste em evitar, mas ao evitar continua nutrindo. A única saída é olhar de frente, com presença, até que a ferida se dissolva na própria luz do observador. Fugir prolonga, encarar liberta. Quantos anos mais você pretende alimentar os mesmos fantasmas? O coração sabe o que a mente nega. Ele percebe a verdade em silêncio, sem explicações. É por isso que às vezes você sente arrepios sem motivo, lágrimas que escorrem sem razão, palpitações sem causa aparente. São sinais de que o observador interno está tentando atravessar as paredes da mente. Você acha que enlouqueceu, mas na verdade é um convite. Convite para parar de explicar e começar a observar. Porque a verdade nunca se revela para o intelecto, apenas para a presença. Imagine agora que você está diante de uma biblioteca infinita. Cada livro é uma linha do tempo possível. Cada capa carrega uma história que poderia ser sua. Você tem o poder de escolher qualquer livro, abrir qualquer narrativa. Mas o que você faz?
fica parado na porta, repetindo as mesmas páginas de sempre, como se fosse a única história escrita. Essa é a tragédia da humanidade. Morrer sem abrir os livros que poderiam ter sido. Você vai continuar na porta ou vai se atrever a tocar nas lombadas intocadas? Existe uma violência sutil na vida. O choque entre quem você é e quem você poderia ser. Esse choque é sentido como ansiedade, como vazio, como uma inquietação que nunca cessa. Você chama de falta, mas é chamado. É o futuro possível te chamando de dentro da biblioteca. É a linha esquecida tentando ser lembrada. Mas para alcançá-la, você precisa olhar. O problema é que olhar exige abandonar o conforto da ignorância. Você prefere carregar o vazio ou abrir a porta? Cada vez que você escolhe, o universo inteiro se reorganiza. Mas você não vê porque está distraído. Pensa que nada muda, mas os sinais estão por toda parte. Coincidências, encontros improváveis, presságios que arrepiam, são lembretes de que você já está atravessando linhas, mesmo sem perceber. O que aconteceria se você passasse a atravessá-las conscientemente? Você não precisaria mais esperar catástrofes ou milagres, porque perceberia que ambos são apenas reflexos da mesma chave, sua atenção. Há algo que o mundo não quer que você saiba. Você não é vítima do tempo. Você é o artesão dele. Isso assusta, porque significa que toda a responsabilidade retorna para você. Não há mais desculpas, não há mais culpados. Só há o olhar. É por isso que esse conhecimento foi escondido, guardado em mistérios, simbolismos, mitos, porque nem todos estão prontos para carregar esse peso. Mas Thoth revela para os que têm ouvidos para ouvir. E você, tem coragem de ouvir até o fim? Olhar é a lâmina e também é o bálsamo. Ele corta o que prende e cura o que sangra. Ele mata linhas inteiras e ressuscita futuros esquecidos. Ele é destruição e renascimento ao mesmo tempo. E, no fundo, você sempre soube disso. Mas preferiu negar, porque aceitar significaria mudar radicalmente. Agora, neste instante, o chamado ecoa mais forte. Você vai continuar fingindo que não ouviu ou vai finalmente sustentar o olhar que abre as portas do infinito? Há um instante em que o mundo parece se quebrar em silêncio, como se uma fissura invisível se abrisse bem diante dos seus olhos. Você continua vivendo, continua sorrindo, continua respondendo a quem te chama, mas por dentro algo treme. É como se uma voz antiga, quase esquecida, dissesse: isto não é tudo, há mais, sempre houve mais. E esse sussurro incomoda, porque ameaça tudo o que você acreditava ser sólido. Thoth diz que esse desconforto é o primeiro sinal de que o olhar está tentando se libertar das amarras. O que você fará quando esse sussurro se tornar grito? Vai ignorar até o fim ou vai ceder ao chamado? Imagine agora que cada escolha sua é um acorde tocado em uma harpa cósmica. Cada nota vibra e se espalha pelo tecido da realidade, gerando ecos que se multiplicam em linhas sem fim. Você acha que suas decisões se perdem no vazio, mas elas são sementes plantadas no campo do infinito. O que você chama de futuro é apenas a colheita dessas vibrações. Mas o que acontece quando você toca sempre o mesmo acorde, com medo de arriscar outro? O universo inteiro se torna uma repetição monótona. Não seria esse o cansaço que você sente todos os dias? Viver dentro da mesma música, sem coragem de mudar o tom? O mais cruel é que você sente essa prisão, mas continua se enganando. Decora a rotina com prazeres passageiros, enfeita a cela com pequenas conquistas, mas o vazio permanece. Porque o vazio não é ausência, é memória. É a lembrança de que existem mundos inteiros esperando pelo seu olhar, mas você continua alimentando sempre o mesmo. É por isso que, mesmo quando conquista o que queria, algo em você ainda sente falta. Você não sente falta de algo externo, sente falta das linhas que abandonou antes mesmo de conhecê-las. Essa saudade é o grito do infinito pedindo para ser observado. Há um risco em despertar esse conhecimento. O risco de perder tudo o que você chama de certo. Porque quando você percebe que sua atenção cria realidades, toda a estrutura que te sustentava começa a desmoronar. Relacionamentos que pareciam eternos se dissolvem. Trabalhos que pareciam firmes se tornam pó. Planos que pareciam claros se desfazem em névoa. Você se pergunta se enlouqueceu, mas não é loucura, é revelação.
É o desmantelar das paredes falsas que te cercavam. O que dói não é perder o mundo, é perder a ilusão. Você está pronto para ficar diante do nada e perceber que o nada é a porta? A mente teme o caos, porque não pode controlá-lo. Mas Thoth ensina que o caos é apenas o útero do novo. O caos é a respiração do universo antes da criação. E, no entanto, você tenta manter tudo sob controle, como se a vida fosse um objeto frágil prestes a quebrar. Não percebe que é justamente essa rigidez que sufoca sua existência. O fluxo não está no controle, está na entrega. Mas entregar-se não significa desistir, significa observar sem resistir. O que aconteceria se, por um instante, você parasse de tentar moldar o rio e apenas olhasse a correnteza com presença? Dentro de você existem memórias que não são apenas pessoais, mas cósmicas. Fragmentos de outras linhas, ecos de outras versões suas, brilhos de futuros não vividos. É por isso que às vezes você sente déjà vu, ou reconhece alguém que nunca viu, ou tem saudades de um lugar onde nunca esteve. Essas não são ilusões da mente, são vestígios das linhas que seu olhar quase tocou. Mas você foge delas porque teme enlouquecer. E talvez enlouquecer seja exatamente o que precisa para quebrar o feitiço da normalidade. Não é a loucura que te ameaça, é a mediocridade de viver apenas uma linha entre infinitas. E se o universo não fosse feito de matéria, mas de atenção condensada? E se tudo o que você chama de real fosse apenas o resultado de bilhões de olhares sustentando a mesma narrativa? Nesse caso, o que chamamos de mundo seria apenas um acordo coletivo de observação. Você se assusta com isso, mas pense, por que tantas verdades mudam de uma geração para outra? Por que dogmas antes inabaláveis se dissolvem com o tempo? Porque o coletivo retirou o olhar. Se até o mundo se curva ao olhar, como você pode acreditar que está preso? Há uma ferida que todos carregam, a sensação de que algo falta. Você tenta preenchê-la com pessoas, conquistas, distrações, mas a ferida não fecha. Porque ela não foi feita para ser fechada por fora. É uma porta, não uma lacuna. Uma porta para as linhas esquecidas, para os caminhos que sua atenção abandonou. Mas você insiste em tratá-la como doença, em vez de usá-la como passagem. Thoth ensina que a dor não é inimiga, é convite. A ferida é o lembrete de que ainda há muito mais a ser observado. Você vai continuar tentando anestesiar a dor ou vai finalmente atravessá-la? O paradoxo é que quanto mais você foge da sombra, mais ela te persegue. Você se recusa a olhar para seus medos, mas eles se alimentam da recusa. Você evita encarar sua raiva, mas ela cresce no silêncio. Você tenta esconder sua vulnerabilidade, mas ela se multiplica na escuridão. O que aconteceria se por um instante você decidisse olhar direto nos olhos daquilo que mais teme? O monstro se dissolveria ou você descobriria que o monstro sempre foi você? Essa é a pergunta que muitos não suportam ouvir, mas é a chave para quebrar as correntes invisíveis. Talvez seja por isso que tantas tradições antigas falavam de iniciações dolorosas. Porque antes de atravessar para novas linhas, é preciso encarar as sombras que você mesmo criou. É preciso olhar para dentro e suportar o reflexo sem fugir. Não existe portal sem confronto. Não existe renascimento sem morte. E a morte aqui não é física, mas psicológica. É a morte da identidade que você acreditava ser. Quantas vezes você já matou a si mesmo sem perceber? Quantas vezes já deixou versões inteiras suas morrerem no silêncio de escolhas não feitas? O coração sabe o que a mente nega. Ele pulsa em ritmos que não se explicam, chora sem motivo, ama sem lógica. E nesse pulsar, ele revela verdades que a razão não suporta. Thoth diz que o coração é o verdadeiro observador, porque ele olha sem filtrar, sem julgar, sem resistir. Quando você sente profundamente, você está criando em níveis que a mente jamais compreenderá. Mas você foge do sentir porque teme perder o controle. O que aconteceria se, em vez de controlar, você se entregasse completamente ao sentir? Talvez nesse instante o tempo inteiro se curvasse ao seu olhar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver milagres enquanto outras afundam em tragédias? Não é sorte, não é destino cego, é foco. É a qualidade do olhar que sustenta cada linha.
Há quem olhe para o impossível e por isso o impossível se abre. Há quem olhe apenas para o medo e por isso só encontra prisões. Mas ninguém escapa. Todos vivem exatamente o que observam. Não é a vida que escolhe, é o observador. E o observador não é especial, é apenas consciente. Você já ousou ser consciente até o fim? E aqui está a revelação que queima. Você não é o corpo, não é a mente, não é sequer as memórias que carrega. Você é o olhar que atravessa tudo isso. E esse olhar é a única coisa que não pode ser destruída. Tudo o mais se dissolve, mas ele permanece. Essa é a eternidade que tantos buscam em templos e livros sagrados, mas ela já está dentro de você agora. Você sente. É um silêncio denso, uma presença que observa até mesmo seus pensamentos. Essa é a chave que abre as linhas infinitas. Não porque ela muda o mundo, mas porque muda o que você escolhe ver nele. E no final deste bloco, o mistério continua. Você sente que algo maior está se formando, que as peças estão prestes a se encaixar, mas a resposta ainda não chega. Porque Thoth não dá respostas prontas, ele rasga véus. O resto depende do que você decide observar a partir daqui. Vai continuar olhando para o mesmo reflexo de sempre ou vai sustentar o olhar no vazio até que o vazio revele a porta? Há um momento em que toda jornada chega ao ponto de virada. Você percorreu os corredores sombrios, encarou o espelho das dores, ouviu os ecos de linhas esquecidas. Agora, diante de você, o vazio se abre como um abismo, mas desta vez não há medo, há silêncio. Thoth ensina que o verdadeiro poder do observador não está em controlar, mas em sustentar. Sustentar o olhar até que o nada floresça em tudo. Você percebe então que o vazio que tanto temia não é ausência, mas ventre. O ventre do tempo infinito, pronto para gerar realidades à medida do seu foco. E aqui, tudo se torna paradoxal. Quanto mais você tenta compreender, mais escapa. Mas quanto mais você se entrega, mais sente que sempre soube. O mistério nunca esteve escondido, apenas ignorado. Sempre que desviava os olhos para distrações, o segredo permanecia invisível. Mas agora, diante desse silêncio, você descobre. O segredo não precisa ser entendido, precisa ser visto. O observador não decifra com lógica, decifra com presença. É por isso que Thoth repete: a atenção é a chave. Não porque explica o infinito, mas porque abre suas portas. O peso da vida antiga começa a se dissolver. As correntes do medo, os ecos da repetição, as grades da rotina, tudo perde consistência diante da simples percepção de que você pode olhar diferente. Não é mágica, não é feitiço, é o poder mais simples e, por isso, o mais negado. Você começa a entender que as linhas nunca foram barreiras, sempre foram convites. Convites para escolher com o olhar aquilo que deseja sustentar. E a pergunta que ressoa agora não é o que o futuro trará, e mais o que eu decido observar neste instante. Nesse ponto surge uma memória profunda. Todas as vezes que você ignorou sinais, todas as vezes que sentiu o chamado e fugiu. Aquelas coincidências, aqueles presságios, aqueles instantes em que algo dentro de você sussurrava: pare, olhe, perceba. Agora tudo faz sentido. Não eram ilusões, eram lembretes. Cada sinal era uma mão invisível, tentando te conduzir de volta ao centro do observador. Mas você só pôde compreender agora, quando o véu se rasgou. E essa compreensão não é racional, é visceral, é sangue, é respiração. A dor, que antes parecia inimiga, revela-se mestra. Ela não existia para te punir, mas para manter vivo o chamado. Porque sem dor, você teria se perdido para sempre na distração. Foi a dor que te trouxe até aqui. Foi o peso que te fez buscar a chave. Agora, ao olhar para ela com presença, percebe que ela já não tem força. Ela se desfaz como fumaça diante do fogo da atenção consciente. Você descobre que não precisa mais fugir, porque o monstro sempre foi apenas sombra sem luz. E então surge a libertação. Perceber que você não é prisioneiro das linhas, mas viajante delas. Você não está preso a uma história, pode atravessá-las como quem respira. O passado não é corrente, é apenas registro. O futuro não é ameaça, é apenas possibilidade. E o presente, o agora, é o ponto onde todas as linhas se encontram, esperando pelo olhar que as escolherá. Essa revelação não é leve, mas é libertadora. Porque se tudo depende do olhar,
você nunca mais poderá dizer que não tem escolha. O coração pulsa diferente nesse instante. Você sente a vida se expandir em direções invisíveis, como se milhares de caminhos se abrissem diante de você. Não há pressa, não há desespero, há apenas presença. Você entende que não precisa mais correr, porque sempre esteve no centro. O que antes parecia luta, agora se revela dança. O tempo não é inimigo, é parceiro. Ele se curva, se estende, se dissolve diante da firmeza do observador. E pela primeira vez, você sente que está em casa. E é aqui que o medo perde sua voz. Porque se tudo é reflexo da atenção, então até o medo é criação. Você o alimentava e por isso ele crescia. Agora, ao olhar para ele com clareza, ele se desfaz. Você entende que não precisa mais escolher linhas movido pelo temor. Pode escolher movido pelo amor, pela curiosidade, pela coragem. Essa é a liberdade que o mundo teme, porque ela não pode ser controlada. Mas ela já está em você. Sempre esteve, esperando apenas pelo olhar consciente. Todd ensina que o observador desperto não busca fora, ele cria dentro. Não mendiga migalhas de destino, não espera milagres de deuses distantes. Ele sabe que o milagre é a própria atenção e por isso caminha em paz, mesmo em meio ao caos. Não porque o caos some, mas porque ele sabe que pode atravessá-lo sem se perder. Você agora sente esse chamado dentro de si. Não é teoria, não é conceito, é experiência. O simples fato de estar aqui, ouvindo estas palavras, já te colocou diante da porta. E a porta não está trancada. Nunca esteve. O que a mantinha fechada era apenas o seu olhar fixo na parede errada. Agora basta virar-se. E quando você o faz, percebe que não há chave, porque você é a chave. Você sempre foi. O segredo nunca esteve escondido, sempre esteve dentro do seu próprio ato de observar. Essa revelação é tão simples que parece impossível. Mas quanto mais você sente, mais percebe que não pode ser de outra forma. O mundo continuará tentando te distrair. Continuará vendendo medos, oferecendo prisões, prometendo seguranças falsas. Mas agora você sabe. Sabe que não precisa mais alimentar o que destrói. Pode escolher a cada segundo sustentar o olhar no que deseja ver florescer. Pode escolher nutrir a paz, a coragem, o amor. Pode escolher atravessar as linhas sem pedir permissão. E esse saber não é arrogância, é libertação. Talvez, neste momento, você perceba que algo mudou dentro de você. Não é uma resposta clara, não é uma fórmula, é uma sensação. Como se uma parte esquecida tivesse acordado. É isso que Todd sempre quis. Não entregar verdades prontas, mas despertar o observador em você. Porque quando o observador desperta, não há limites. As linhas se abrem, o tempo se curva, a vida se transforma. E tudo começa com o simples ato de olhar com consciência. Então, diante deste ponto final, a pergunta permanece ecoando. O que você vai observar a partir de agora? O medo ou a coragem? A prisão ou a liberdade? O passado repetido ou o futuro aberto? A decisão não está no amanhã, está neste instante. E neste instante, o universo inteiro aguarda o olhar que você vai sustentar. Agora respire fundo. Sinta o silêncio entre uma inspiração e outra. Esse espaço é o centro do observador. É daqui que tudo nasce. É daqui que tudo se transforma. A partir de hoje, cada vez que você se lembrar disso, estará abrindo as portas das linhas infinitas. Porque a atenção é a chave, sempre foi, sempre será. E assim, com as palavras de Todd ecoando, deixo você diante da porta. Não há nada mais a dizer, apenas observar. O resto é sua escolha. O resto é sua criação.